o Covid fazer o takeover do mundo. Isso também não estou nada alinhado. Portanto, os fenómenos mais inovadores normalmente são agarrados por pessoas que normalmente não têm tanta experiência a fazer as coisas. Epá, o Elon Musk não tinha nenhuma experiência de fazer carros. Nem rockets, né? Eu tive a ideia do Facebook. Pá, agora estou super ansioso em meter isto na rua, então vou levantar dinheiro e vou fazer isto crescer rápido e quero fazer mais funcionalidades e adquirir mais utilizadores, etc, etc. E não pensam em todo o espectro daquilo que estão a criar. Porque nós, quando estamos a criar uma empresa, não estamos somente a criar um negócio. Os gajos que não são do negócio, não são daquela área, e de repente aparece um paraquedista com uma ideia completamente diferente. Vamos pagar muito por isso, não há dúvida. Eu já estou a pagar. Eu paguei para cacete até agora. Claro. Quer dizer, nós em termos de receita perdemos, sei lá, 10 milhões. É que nenhum regime ditatorial mundial conseguia pôr toda a população em prisão domiciliária. Bitoques, tens aí mais um bitoque. Mais um bitoque. Já conheces mais ou menos. Epá, eu estava a dizer, não tens a dizeres o que quiseres, a gente vai ter uma conversa. Está bem, boa. Isto não é bem não é entrevista, é conversa. Não, vamos falar de Covid ou não? Podes pôr um bocadinho mais perto do micro. Eu tenho uma visão muito disruptiva do Covid, portanto é melhor não entrarmos para esse tema. Da teoria São da antenas conspiração. 5G? Não, zero. Nada disso. Não, nada disso. O que eu digo é que... Diz lá o que é que tu achas do Covid. É uma contingência de saúde. É mais uma contingência de saúde. É o que eu acho. E, portanto, agora, se me perguntas se faz sentido, podemos tratar por tu, não é? Claro. Não, nós só nos podemos tratar. Pronto. Não, é mais uma contingência de saúde. E, agora, se faz sentido todas estas medidas de lockdown privarem-nos as liberdades, a capacidade de escolha ao ponto que o fizeram, acho que isto é a maior esquizofrenia mundial jamais vista. Isto é a minha visão. Como hoje em dia faço parte de uma minoria que intitulam negacionistas, eu não sou negacionista. Acho que entre o negacionista é o gajo que fala do 5G, as antenas 5G Gates, que criam o Covid, etc. E que o Bill Gates anda a dar vacinas para nos controlar, etc. Eu não estou nada alinhado com isso, mas também não estou alinhado com o takeover, com o Covid, fazer o takeover do mundo. Isso também não estou nada alinhado, portanto, acho que faltou aqui muito equilíbrio. Sabes o que é que foi? Nós vivemos numa era de viralidade, não é? E quando nós temos produtos que se tornam virais, o Covid foi um bocado isso. Mensagens que se tornam virais, tudo é viral, não é? Tornou-se viral. Não, viral mesmo no sentido da viral, não de vírus. Sim, é que este é o duplo sentido do viral. Eu percebi. Até porque a amplificação que hoje em dia é possível, nada tinha a ver com... Era possível há 10 anos, ou há 15, ou há 20, porque as pessoas estão muito mais conectadas. Exato. Portanto, a amplificação de qualquer mensagem, de qualquer fenómeno de histeria, cria... Eu digo uma coisa, eu não consigo perceber a reação de certas pessoas. Quer dizer, eu ainda sou do tempo, os nossos pais iam à guerra. Portanto, toda esta... eu posso morrer, eu já tive, não é? Posso morrer, eu conheço pessoas que não tiveram nada, outras que passaram péssimos. Já tiveste o quê? Covid? Já, eu fui um early adopter. Hoje. Nós em março, dia 1 de março, tivemos um grupo grande, tivemos em Valdizerre na neve, viemos todos, eram 3 autocarros de transfer para o aeroporto, houve um autocarro que foi todo. Pois. Foi do princípio ao fim, ninguém sabia bem o que era o Covid, não é? Portanto, o nosso, por acaso, correu bem, não houve, podia ter havido, mas não houve. E tínhamos feito na neve, tinha feito eu na neve uma coisa que era o Praia na Neve, que é aluguei lá um sítio em Valdizerre e juntei a malta toda, que é tudo o nosso ecossistema. Tu gostas de fazer praias em todo o lado, não é? Eu adoro fazer praias. Mesmo praia na neve. A minha praia é fazer praias. E portanto estivemos todos agarrados. E também fizeste DJ lá? Também fiz DJ lá. Fazes sempre DJ, não é? Eu não sou DJ, não sei tocar, mas pronto, faço aquele... Tens lá uns botões a carregar. Não, mas já estou melhor do que era. Há 4 anos mandava assim uns pregos de vez em quando com 500 pessoas à frente, ficava tudo a olhar a dizer, este gajo é completamente maluco. Mas faz parte. Eu gosto que as pessoas pensem isso. Assim, mas estavas a contar, fizeste uma praia na neve?
Não, fizemos uma festa lá que era tipo, é praia na neve, aquela nossa lógica de entreter e de juntar as pessoas e de juntar comunidades e de juntar várias gerações, que isso é giro, é um conceito que nós temos há muitos anos, neste caso estavam os meus filhos, estava eu, mas havia gerações, estavam 3 gerações, estavam os filhos, os pais e os avós, tudo aos saltos, e acabámos eu a pôr chutos, o Homem do Leme, é possível? É possível? Não sei se foi o Homem do Leme, e vem uma tempestade, aliás, há vídeos disso, vem uma tempestade tudo pelo ar, aí à 1 da manhã, ou à meia-noite, tudo na rua, outdoor, não é? Já por causa dos problemas, que ninguém sabia o que é que era, ninguém sabia ainda o que é que era o Covid. E pronto, e é isto. E portanto, nessa fase, nesse momento, houve pelo menos para aí 40 ou 50 infectados. Nós vamos para aí 100 e muitos. Enfim. E depois apanhei em outubro. Andas a colecionar. Passei de março para outubro completamente ileso. Depois em outubro... Andas a colecionar as tiras agora. Outubro tive que agora ser. há várias tiras, andas a colecionar. Não, mas eu só tive uma vez. Atenção. Ok. Acho eu, pelo menos que saiba. Pois um gajo não sabe. Pois esperemos que a economia não consiga sobreviver a isto, a esta avalanche, a este vírus. Acho que o maior afetado vai ser realmente a nossa economia, não é? Não só a economia e as pessoas, não é? Não, as pessoas vão sobretudo. sofrer da economia. Certo. Quando eu falo de economia, obviamente as pessoas, não é? Eu acho que há aqui 2 dimensões, uma muito relevante, quanto a mim, que é mais relevante, e é aquela que eu critico mais do que a da economia. Há 3. Uma primeira é as contingências de saúde e as pessoas que morreram por falta de não de Covid. De outras patologias, e a forma como isso foi negligenciado e posto de parte, digamos não só assim. negligenciado o tema foi, não sei se obviamente houve, não, quer dizer, quem sou eu para fazer essa acusação, mas em termos do que é informação, em termos do que passou para fora, de repente, eu acho que o grande problema do Covid é que as pessoas não tinham bem noção de que morria tanta gente por dia antes do Covid, porque, certo. Por exemplo, em Portugal morrem historicamente 300 a 400 pessoas diariamente, e portanto 300 a 400 pessoas é um número assustador. Agora isto tem que ser relativizado vivemos numa comunidade de 10 ou 11 milhões, não é? Repara, mas quando eu estou a falar em termos de negligência, houve efetivamente negligência das próprias pessoas. Repara, a negligência começa por nós próprios. Problemas, claro. Por causa do medo. As pessoas têm medo, não é? Então tornam-se negligentes, porque não vão à consulta, ou cancelam a consulta, ou sentem-se mal e aquilo que se dirigiam ao serviço de saúde já não vão. Portanto, e isso sem dúvida teve efeitos terríveis, não é? Terríveis. Teve e vai ter, ou seja, porque não só ao nível diagnóstico, o nível diagnóstico de doenças baixou, porque exatamente por isso as pessoas evitam o ponto de venda, não é? O ponto de venda neste momento, neste caso, quando nós estamos a falar de saúde, no limite é o hospital. As pessoas passaram a ser tratadas ao postigo. Exato. Às vezes na farmácia. Às vezes na farmácia. E portanto o postigo para mim é a farmácia. O postigo da saúde é muito a farmácia, não é? Se fizermos essa analogia, pode ser uma analogia que faz sentido. Portanto, as pessoas que vão à farmácia e estão-se a queixar de uma coisa que pode até ser grave e provavelmente pediram um Brufen, de certeza que aconteceu. Quer dizer. Mas pronto, eu não gostava de focar o tema, porque este tema já desamiguei muita gente, já fui muito criticado e portanto, a dimensão é essa, a dimensão da saúde mental, pá, que essa então é gigante, essa é incalculavelmente gigante, é diária. Nós vimos na relação que as pessoas temos, a relação com as equipas, a relação com as pessoas estão completamente essa é duradoura, é muito duradoura. Essa pode ter, essa vai ter, eu não tenho dúvidas nenhumas que há pessoas que não vão conseguir viver da mesma forma como viviam, não vão, ou fazem muita terapia, psicoterapia, não sei o quê, ou não vão, porque criaram medos que dificilmente eu escrevi um artigo em março, que é o perigoso vírus de pouco se fala, que teve milhares de partilhas, que é isto, é o vírus do medo, e no fim do dia, o medo que está na nossa vida, porque todos nós temos medo, não há ninguém que não tenha medo, eu não acredito em pessoas que não tenham medo, depois há uns que mostram mais, outros... Como diz o outro, quem tem cu tem medo. Eu não diria isso,
mas calculo que sim. Mas o que é facto é que este vírus, as pessoas estão com um excesso de... As pessoas estão completamente paranoicas. Eu vejo situações de loucos. Eu próprio, repara, eu em março, quando veio isto tudo, e todos nós nos enfiámos em casa cheios de medo, não é? É normal, vinha um vírus que ia matar o mundo inteiro, e depois com as analogias à peste negra, e, enfim, e à gripe espanhola. Eu lembro-me de ir a Cascais, pai, eu quase não saí de casa, mas houve uma vez que tive que ir a Cascais, já não me lembro porquê, e eu não tinha via verde, e tive que pagar a portagem e de repente quando ponho a moeda, pá, toco com o dedo naquela coisa que põe a moeda, na ranhura. E pensaste assim, já apanhei. Já fui. Não, vou dizer, não, pior, não vou morrer, mas sabes o que é que eu fiz? Fui até ao sítio que ia, Sem com o dedo assim no ar, sem tocar em nada. Com o dedo assim, eu olhar assim sempre com o dedo. Portanto, isto, para não falar da cena dos sacos de plástico que desinfetávamos todos e Certo, das compras. Pronto, tudo isto contribuiu muito para criarmos uma ideia que realmente o vírus, como não se vê, está em todo lado, não é? É um problema, não é? Ainda na terça-feira tive um almoço aqui ao lado, aqui num parceiro nosso, e entramos, e o CEO foi mostrar a equipa toda, e eu de repente vejo um gajo que eu até conheço, um gajo muito esperto, mas A desinfetar o ar. a desinfetar o ar. Portanto, isto é transversal a pessoas inteligentes. Aliás, a malta que eu vejo com mais medo é a malta mais sofisticada normalmente. Pá, e que tem mais conhecimento e que tem... é assustador. Não consigo perceber. E qual é o terceiro pilar? Tinhas falado em 3, não é? Pois o terceiro pilar é a economia, não é? Pronto, e obviamente que a O economia vai impacto vai afetar... ter na vida das pessoas e no... Eu, por exemplo, numa das áreas que nós estamos, que é a área da Oreca, onde estão provavelmente 200 ou 300 mil pessoas, em que 300 mil pessoas que muitas vezes formam aquela empresa, microempresa, é uma família. Eureka, estás a falar de restauração? Cafés, restaurantes, bares, pronto. São chamados lifestyle businesses, né? Quase family businesses. São family business e normalmente talvez seja a primeira plataforma de empreendedorismo da malta Certo. que não é tão sofisticada, não é? Pá, a cena do vamos abrir um café, vamos abrir um restaurante, é uma coisa que Sim, comes to mind Tem- easily, né? É fácil de... anos e anos, não é? Portanto, nessa área é assustador. Há pessoas a passar fome. E os apoios são muito poucos. Até porque há muitos negócios que têm alguma informalidade. Informalidade contabilística, informalidade fiscal, informalidade... E, portanto, nestes negócios mais familiares, e, portanto, tudo aquilo porque tem a prima que vai lá ajudar, mas que não tem, que nem sequer recibo passa, que fica lá com os trocos. E Pronto. que nesta altura jogou tudo contra, não é? Contra as pessoas, nesse caso. Sem dúvida. Isto é assustador. Mas, sabes, eu não vejo isso. Estavas a dizer que tens uma posição se calhar um pouco radical sobre o assunto do Covid. Eu não acho que isso seja contra o mainstream, não é? Eu acho que houve esse medo inicial, e todos nós sentimos. Eu também me lembro dessas brincadeiras dos sacos e de ir à rua, sim. etc. Mas agora aos poucos nós vamos começando a perceber que realmente os impactos que isto tem noutras áreas, começa-se a falar mais. E não é exclusivo, não é? Pá, eu não sei, sabes como comecei a falar disto muito cedo, sobre o takeover do Covid. O Covid fez o takeover do mundo. Pá, de repente não há nada, senão o Covid. Não há Certo. outras doenças, não há boas notícias, não há nada. Aliás, se tu vis o alinhamento do jornal, pá, então em Portugal e Espanha isso foi Eu ia falar disso. assustador. A comunicação social teve um grandíssimo papel nisto, não é? Sim, porque amplificou ainda mais aquilo que era das redes sociais, não é? Ou seja, houve aqui uma pressão sucessiva, por um lado, das pessoas através das redes sociais, que depois pressionavam, por sua vez, a comunicação social, e a comunicação social pressionava os decisores, ou seja, depois cria-se aqui uma bola de neve de pressão, não é? E de medo. Sim. Que leva a tomadas de decisão às vezes um bocado ridículas, não é? Como nós temos tido algumas decisões, mesmo ultimamente, que são claramente ditadas pela comunicação social e pela opinião pública. Por exemplo. Por exemplo, olha, a suspensão da administração da AstraZeneca, não é? Da vacina. Portanto, a Direção-Geral de Saúde diz que não há perigo, portanto, que não há perigo, pronto, pode-se administrar, não há problema nenhum, e poucas horas depois diz que não. É para suspender.
Também, mas isso Portanto- a DGS não está mais do que alinhada com a OMS, porque a OMS fez isso durante Exatamente. toda a pandemia, não é? Põe máscara, tira máscara, põe Exatamente. coisa, dá, não dá, portanto... A Mas- máscara mas, é uma repara, falsa então- sensação de segurança. Exatamente. Não, Mas então, deixa-me só- mas então a deixa-me questão. só aqui fazer uma coisa que é. Pá, que é tipo, sabes? Não sei se vocês se Estás a lembram tentar agarrar no copo. não se lembram deste episódio, do episódio de agarrar no coisa sem tocar, não é? Não, quase. Certo. Não se lembram? Certo. Da nossa. Bem, isto é off, pronto. Não se lembra deste episódio? Episódio do quê? Isso tornou-se viral da Diretora-Geral de Saúde. Nas primeiras conferências de imprensa que fez, puseram numa garrafa d'água e ela tentou, agarrou num guardanapo, depois, pá, aquilo tudo era difícil. Há uma data de memes disso em todo lado, vocês nunca viram isso. Não, por acaso, acho que nunca. também nunca vi brilhante, é brilhante, porque agarrou no guardanapo para abrir a tampa, mas depois tinha que agarrar em baixo e depois o guardanapo não dava para agarrar em baixo e em cima. Bem, mas tentem-me poupar desta vergonha, não ponham isto. E como o outro dizia, agora temos que manter o distanciamento social e sai do discurso e dá um aperto de mão. É verdade, é verdade. Eu não me lembro quem é. Vai haver esses episódios, sem dúvida, mas o que fica vai ser todo o sofrimento que as pessoas de facto tiveram. Porque Tiveram repara, então ter e vão ter. e vão ter, sim, porque é que nenhum regime ditatorial mundial conseguia pôr toda a população em prisão domiciliária por decisão própria, não é? Eu acho que há uma coisa que se tem que dizer, que é, nós no fundo somos uns followers, não é? Nós seguimos os outros, nós não temos capacidade nenhuma, como país, como nação, até pela nossa fragilidade económica, não temos capacidade de sair do quadrado. Não temos, a verdade é essa, porque no fundo somos muito dependentes da comunidade e portanto temos que estar muito alinhados com a comunidade. Eu acho que os nossos governantes, pelo menos é isto que eu acredito, não tiveram prazer nenhum em fazer isto. Portanto, foram obrigados a fazer um bocadinho por contágio. A Itália, a Alemanha, não sei o quê, e de repente nós estamos aqui, um país pobre, que não tem capacidade de ajudar as empresas na forma como elas têm que ser ajudadas nesta altura. Acho que a medida do layoff foi incrível, mas parece-me que foi das poucas incríveis. Dizem-me assim, pois, porque na Alemanha fecharam, a França fechou, a Itália fechou, Espanha... certo, mas nós não temos dinheiro para fechar. Certo. E como nós não temos dinheiro Mas para fechar... fechamos e vamos pagar muito por isso, não há dúvida. Eu já estou a pagar. Eu paguei para cacete até agora. Claro. Quer dizer, nós em termos de receita perdemos, sei lá, 10 milhões. Em 10 meses. Em 12 meses. Pois, o impacto é brutal. Mas também... E somos uma E pequena coisas empresa. boas. Eu tenho aquela mania às vezes quando as pessoas começam a falar Coisas boas. coisas más. E coisas boas. Tem coisas ótimas. Não, Olha, sobre o Covid. sobre o Covid, vou dizer, o meu momento de Covid foi um momento muito especial, porque eu tive a sorte estava a viver num hotel na altura, portanto tive a sorte, quer dizer, não tive a sorte de nada, a diretora do hotel disse-me, olha, desculpe, você está com Covid, pronto, vamos ter que o isolar, não pode ficar aqui, agora tem que... Enfim, uma grande história, eu nem vou contar porque não sei se estava dentro do protocolo ou não e tenho medo que ainda alguém seja prejudicado, no limite eu, ou vocês, não sei. Portanto, e liguei para um amigo meu que tem uma casa muito gira de eventos, uma casa onde fazem eventos e faz Airbnb, e fui para lá viver. Portanto, quando eu apanharam outras pessoas, eu fiz uma comunidade de Covid lá em casa. Portanto, as pessoas todas que apanharam estavam... Porque isto é um problema. Quem apanha Covid e vive em família, vive com outras pessoas, é claro, isto é realmente um problema. Porque não tens forma, não sabes para onde é que vais. Para onde é que tu vais viver? Apanhas Covid, tens a tua avó, a tua bisavó, tudo em casa, para onde é que tu vais? Ou tens uma mãe que tem problemas de coração, para onde é que tu vais? Estás disposto a ficar ali e no limite a impactar a saúde ou a vida, Sem a correr o risco, no fundo. ou correr o risco, quando ainda por cima não sabes bem como é que isto se pega, como é que não se pega, porque houve pessoas que usam máscara e dormem com máscara e apanharam Covid, não é? Portanto, ninguém sabe bem
há coisas que não se percebem nisto. E portanto, eu nessa altura tomei a decisão dessas pessoas que são muito próximas a mim, convidei-os e portanto tivemos ali 5 pessoas dentro de uma casa fantástica, com um jardim incrível, com muito bom tempo, foi em novembro, foi de 1 de novembro, ainda estava muito a bom tempo, portanto passámos 12 dias, muito bem, eu vou dizer porquê. O retiro Porque, Covid. nenhum de nós teve grandes sintomas, a não ser a falta de sabor, né? sabor e coisa. E depois, além disso... Foi uma desculpa para comerem saudável durante esses dias todos, Sim, não mas foi? eu normalmente tento comer saudável. E depois, além disso, estávamos no enquadramento. O meu telefone deixou de tocar. Porque eu fiz o statement, estava com Covid. E toda a gente assim, não vou telefonar, aquilo ainda passa pelo telefone. Não, eu acho que tu estás a gozar, mas tens noção da quantidade de mensagens que eu recebi quase a despedirem-se de mim? Que isto é assustador. Tipo, aquela mensagem, sabes, no fim, pá, tu tens um feitio difícil, mas és um gajo do cacete, com um grande coração, estás a ver? Tipo, pá, Deus te proteja. Pronto, e foi muitas... Estás a rir, mas foi muito assim. Eu não quero... Tu estás mesmo aqui? Isto aconteceu e depois o telefone não tocava porque as pessoas pensavam que eu estava, pronto, e felizmente não estava, não é? Houve pessoas que passaram mal e eu felizmente tive a sorte de não passar mal, nem ninguém que estava comigo passou mal. Aliás, dos primeiros pessoas que eu conheci com Covid foram muito poucas as que realmente, e agora em novembro, agora em janeiro já foi muito mais forte, não é? Sim. Mas acho que houve alguns aspectos positivos, sem dúvida, com esta Não, mas treta deixa-me só toda. acabar que eu não te contei. E todos os dias tínhamos um momento de ter uma conversa muito séria, desligávamos os telefones, ligávamos música clássica, abrimos uma app de vinho tinto e tinhas tipo estávamos ali, conversas profundas. Um retiro, digamos com assim. velas, conversas muito profundas, muito giras. E portanto foi um momento que eu não tinha há muitos anos. Eu só não percebo Foi um momento para tu parares, não como é? é que vocês distinguem o vinho tinto do sumo de laranja. Mas pronto. Então perdiam o sabor. Se não tinham sabor, vinho tinto ou água para era igual. Mas, pá. não, é Mas que o efeito estava lá. O efeito não é. O efeito, eu não perdi o efeito. Foi o efeito. Mas eu ia dizer que efetivamente o facto das pessoas terem ficado em casa e terem sido obrigadas a ficar também com os filhos, eu penso que deve ter dado oportunidade a muita gente. Eu tive isso com os meus filhos. Não é? A conhecerem melhor os filhos e os filhos conhecerem melhor os pais e ter um convívio que de outra maneira não teriam certamente. Certo. Mas aí também houve coisas boas e más, não é? Também certamente terá havido coisas más, não é? Mas houve a oportunidade, não é? Houve a oportunidade. Eu senti muito isso. E também entre casais, não é? Portanto, também houve a oportunidade para haver mais divórcios, mas certamente houve também a oportunidade para as pessoas se entenderem melhor e conhecerem-se melhor e interagirem de outra forma, não é? Descobrirem novas coisas que nem sequer sabiam. Acho que isso vai marcar, de facto. Vai marcar a forma das pessoas se relacionarem em família daqui para a frente. Acho que isso faz todo sentido, porque eu acabei de sair aqui do coisa, hoje saiu o meu assento de divórcio, portanto faz sentido esta conversa. Estás a ver no teu caso? Eu só digo as para os neiras. dois lados. Mas isso pode ser uma coisa positiva. Certo. Eu acho que, já que estás a falar nisso, o divórcio é visto como uma coisa muito negativa na nossa sociedade, mas na verdade... Depende, se for um divórcio eu acho que amigável. antigamente era pior, porque as pessoas deviam estar divorciadas, mas continuavam juntas por razões da sociedade, digamos assim, não é? É como em tudo, é o equilíbrio. Uma pessoa tem que equilibrar a coisa. Agora também temos demasiados divórcios, porque as pessoas são demasiado superficiais e a primeira é Não, e tem tchau. muitos estímulos. Eu acho que há muitos estímulos na vida das Mas pessoas. aí não é o problema do divórcio, é o problema do casamento ser demasiado rápido, não é? Muitas vezes, portanto, as pessoas não pensam e depois, quando pensam, veem que não é a pessoa Não, mas eu estava-me a referir até a outra coisa, é a falta de commitment, por vezes, que é dado nas relações, que são relações, às vezes, somos muito superficiais. E depois, quando começamos a ir mais profundo e começamos a viver juntos e a vida começa a entrelaçar e começam a vir problemas, é que uma pessoa se apercebe, se calhar a nossa relação era demasiado... Pois, e agora tiveste a oportunidade de ter relações mais profundas, não é? Sim. Porque as pessoas estavam em casa, ponto, não é? Sim. Bom, mas talvez mudando um bocadinho de conversa. Pois, eu acho que nós já nos esticámos no Covid. Isto depois passa direto ou... Não, nós depois editamos. Depois protejo-me um bocadinho das coisas que eu disse. Se Sim. puderem. Olha, como é que tu lidas... Tu dizes que és um gajo ansioso. Muito ansioso.
mas que confias imenso no instinto. Uhum. E depois dizes que a diferença entre o empreendedor e o empresário é a taxa de sucesso. Uhum. Tu consideras-te um empresário? Ou consideras-te um empreendedor? Não, mas vamos lá ver. O empreendedor. Há pessoas que são empreendedores que nunca se tornam empresários. Tens essa noção ou não? Certo. É isso que eu queria que tu falasses um bocadinho sobre Mas qual é que é a tua explica. visão. É a capacidade de concretização e de delivery. Ou seja, isto é a minha visão. É uma visão muito prática da coisa. Eu posso ter 1000 ideias. Ter ideias e juntar pessoas e agregar talentos, e aquilo pode nunca se materializar. E até se pode materializar e o negócio não ter sustentabilidade. Ok. Estás a perceber? E é assim que eu vejo as coisas. Ao longo Mas dos- quem é quem nesse exemplo que deste? Isso quase parece que tu estás a dizer que o empreendedor é candidato a empresário. Exato. Eu não quero- Exato. Mas é. É um estagiário. Não, eu não estou a dizer que é um estagiário. Eu acho que é um modo. Um empreendedor tem certas características que o difere relativamente a um conjunto de grandes pessoas. Para um empreendedor, não é? Tem iniciativa, tem capacidade de ver, mas não tem necessariamente a capacidade de tornar. Isto são skills que estás a falar? Também são skills. Repara, eu faço um lead, não é? Faço um lead. E, por exemplo, na lógica do negócio diário, não é? Faço um lead contigo. Digo, pá, olha, tenho aqui uma coisa, desenvolvo um projeto. O projeto é aprovado. Estamos todos de acordo. Lanço o projeto. Daí, a fazer cash-in, há um timeline gigante. Certo? Todos nós já tivemos negócios. Ok, então vamos tentar partir isso aos bocadinhos. Empreender não é necessariamente um negócio. Ou seja, Certo. há pessoas que são empreendedores em Certo, áreas certo. sociais, ou são empreendedores Como é óbvio, certo? em áreas associativas, etc, etc. Sim, mas não conheces empresários e da esses- área social, ou conheces? Há empresários da área social, mas não estamos a falar. Mas normalmente, quando estou a falar de empreender na área social, não estou a dizer se fazer um negócio na área social, necessariamente, não é? Portanto, ou seja, há pessoas que de facto são empreendedores Certo? porque gostam de construir projetos e fazem-nos sem ter o objetivo de ganhar dinheiro, Como é digamos óbvio, assim, não mas é? atenção, mas desculpa. E esses nunca se vão tornar empresários mas, nessa área. mas então calma, então, mas isso já é outro contexto. Eu Sim. nesse contexto estou 100% de acordo contigo. Pronto, mas aí já estamos de acordo. Depois, o que tu estás a dizer, e parece muito interessante, ele só se torna, se estiver a empreender num negócio, ele só se torna empresário quando começa a ter rendimento desse negócio. Epá, É isso? Vocês podem dizer que isto é uma visão um bocadinho tonta da coisa, mas é não, a visão, estamos a tentar perceber. é a visão que eu tenho na cabeça. Não, Mas a é, minha isso, questão é isso que seria, estás a por que dizer, não? não é? Houve lá, até porque há empresários, depois está uma conversa medalha. Há empresários que não são muito empreendedores. Também acontece, porque têm capital e têm a capacidade de juntar talentos, não têm visão empreendedora, mas houve alguém que lhes vendeu. Mas esses não são empresários, esses são investidores, não é? Não, se estiverem no negócio, são empresários. Tu estás a dizer que, no fundo, estão a decidir dentro do negócio, é Se isso? forem. Portanto, esta ideia do. Pá, eu sou. Não, mas é interessante nós discutirmos esses conceitos, porque são muitas eu vezes sempre- são utilizados de forma irracional, Barata. talvez. Exato, fácil. Tu fácil, estás a não é? falar com um gajo que frequentava o terceiro ano de Economia da Lusíada e há um dia que percebo que o gajo só me está... Pá, que eu achava que o gajo me estava a ensinar história. Aquilo tudo era história para mim. E eu precisava de perceber... Precisava que me abrissem e perceber como é que eu podia pensar diferente, estás a ver? E a forma como o mundo está feito, o mundo tem uma matriz de conhecimento. Agora eu acho que isto mudou tudo, não é? Portanto, eu estou a falar Há 30 e tal anos. Não sei se mudou tanto. pronto, eu como não estudo há mata tempo, quer dizer, eu estudo o dia a dia, mas eu vejo ainda alguma coisa dos meus filhos e acho que aquilo claramente, epá, grande parte daquele conhecimento que tu adquires, aquilo serve bola, não serve para nada. Há muito Continua a ser escolástico, não é? É. E portanto, eu há 20. Pá, isto foi uma guerra com os meus pais. Ui, explicar isto. Pá, e eu simplesmente caguei. Pá, caguei. Eu ainda hoje em dia, passado 20 anos, 20 e tal anos, acordo à noite
com um pesadelo a achar que vou ter uma frequência de cálculo no dia a seguir e que ainda não fiz as cábulas, mas isto é verdade, juro que isto é verdade. E portanto, eu digo-te isto para quê? Todos estes conceitos que nós aprendemos em gestão, eu tenho uma visão muito básica das coisas, estás a ver? Portanto, esta lógica do empreendedor com o empresário, tu na volta vais ver a designação, vais a um manual de gestão e na volta aquilo que eu estou a dizer não faz sentido. Mas para mim faz sentido. Cada manual há de ter o seu, não é? Estás a perceber? Para mim faz sentido. Sim. Mas pronto, mas acho que é interessante abordarmos isso porque temos que nos, por vezes, questionar sobre os termos que utilizamos, não é? Eu acho que ninguém é dono da verdade. Eu tenho a minha visão da coisa e percebo perfeitamente. Mas há aqui um outro aspecto que o Tocha levantou e que eu gostava que falássemos um pouco. Tu dizes, como o Tocha falou, e tu confirmaste que és ansioso, mas que também és intuitivo. As duas coisas são compatíveis. São. Porque, repara, a ansiedade pode levar a que a intuição seja uma precipitação, não? Certo. Pode? Tu precipitas-te muitas vezes, Não. pensando que é a intuição? Não me precipito. Não sou um precipitado. Reflito, tomo decisões muito rápido. Agora, sou ansioso na medida em Tomas que... decisões rápidas, é a tua parte da intuição. Certo. E depois és ansioso para que as coisas Vê se aconteçam. não me enganei. Essa Não é é? boa. Essa é Vê se não me enganei, porque, repara, a Ou seja, a precipitação... tua ansiedade não é antes da tomada de decisão. Não, a minha é sempre depois. É por resultados, digamos assim. Uhum. A tua ansiedade é na concretização. A minha ansiedade depende da perspectiva de onde estiveres, não é? Por exemplo, na NIU, a minha ansiedade qual é? É dezembro, janeiro, fevereiro, março, são anos de apresentação, são meses de apresentação de projeto. E a minha ansiedade está aí. Depois, quando os projetos estão aprovados e é preciso fazer rollout, aí eu tenho equipes fantásticas, não tenho ansiedade nenhuma. A minha ansiedade está, tipo, tomei a decisão de fazer um pitch, de entrar num pitch, e depois entre a apresentação e a decisão Se avanças faço ou não, aí é que tenho um nível de ansiedade. Uhum. Até como as unhas, não roubo, como. Mas é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar. Era muito pior do que sou hoje em dia. Acho que aí dá-nos isso, não é? Dá-nos mais tranquilidade, dá-nos mais capacidade. Não será que nós temos também um problema de ansiedade no ecossistema? Nós criámos uma cultura de startups, né? Agora estamos a falar de empresários e de empreendedores e eu acho que esse tema também é importante, que é esta cultura que nós criámos de criar produtos altamente escaláveis, né? Portanto próximos Facebooks, etc. O que fazem com que às vezes sinto que os próprios empreendedores também estão ansiosos. Que é do género, eu tenho uma ideia, né? Imagina, eu tive a ideia do Facebook. Agora estou super ansioso em meter isto na rua, então vou levantar dinheiro e vou fazer isto crescer rápido e quero fazer mais funcionalidades e adquirir mais utilizadores, etc, etc. E não pensam em todo o espectro daquilo que estão a criar. Porque nós, quando estamos a criar uma empresa, não estamos somente a criar um negócio. Nós vamos nos dedicar àquele negócio. Especialmente neste tipo de negócios altamente escaláveis, muitas vezes são negócios para a vida. É o que tu vais fazer o resto da tua vida. Quando tu decidiste criar a NIU, era uma coisa que tu sabias que ias fazer durante os próximos 10, 20, 30, 40 anos. Portanto, não? Por acaso não sabia. Mas sabias que ias te dedicar a isso e que Porque a NIU ia tem ter muito tido trabalhinho. tantas roupagens, estás a ver? Tem tido uma evolução ao longo dos anos, que aquilo que nós fazemos hoje nada tem a ver com aquilo que fazíamos há 15 anos atrás. Nada, zero. No limite temos o mesmo espaço físico e as equipas adaptaram-se, o núcleo duro de equipas está lá, mas depois fomos adaptando talento. E, portanto, essa capacidade de te adaptares à realidade e de antecipar, antecipação é uma cena crítica, muito crítica no negócio. Mas mesmo, isto parece básico, mas normalmente a malta... Explica melhor a questão da antecipação. O que é que tu entendes por antecipação? É perceber quais são os trends, o que é que vem a seguir? Quais são os trends, onde é que eu estou... Como é que eu, nos meus cash cows, o que é que está a correr bem, o que é que está altamente ameaçado a curto prazo, não é? Porque há cash cows de 1 ano, há cash cows de 10 anos, não é? Eu tenho cash cows, alguns deles de 15 anos. Só os empresários é que têm cash cows, não é? Certo, só os gestores. Os gestores?
Sim, Já está a meter mais um. São os gestores. Bem, mas não vamos entrar por isso, senão daqui a bocado não temos conversa. Isto é uma manta de retalhos. E, portanto, nessa lógica da antecipação, que é nós temos a capacidade de perceber o que é que vem a seguir, quais são as ameaças, o que é que... E nós, quanto a mim, sempre fizemos isso bem. E quando eu falo nós, não é de mim, é nós no nosso grupo. Fizemos sempre isso bem e deu-nos a... Também já fizemos muita merda, não é? Portanto, Mas porquê é que fizeram bem? E como é que fizeram bem? Olha, sabes que sabes que nós, quando temos muita experiência numa coisa e quando sabemos muito de uma coisa, ficamos muito, muito menos atrevidos. Porque vivemos dominados de medos, não é? Então somos dominados, fizemos uma experiência, aquilo correu mal, uma vez pus dinheiro nesse gajo, uma vez investi nesta máquina e esta máquina. O facto de estarmos permanentemente a entrar em novas áreas, não tínhamos essa experiência e, portanto, arriscámos mais por desconhecimento. E como temos capacidade de nos adaptar muito rapidamente e de corrigir, capacidade de adaptação, ou seja, de antecipação, mas também de adaptação quando há uma coisa não... isto é o mesmo problema dos problemas. Lá, tens a tecnologia, não é? O que tens aí na mão. Lançam-se sistemas operativos e passado um dia estão-se a fazer correções, não é? Portanto, e os negócios cada vez têm que ser mais assim, não há dúvida nenhuma. E, portanto, quando nós fizemos, e quando... Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, há bocado estávamos a falar do MailSpot. O MailSpot utilizámos o MailSpot para uma plataforma de interação de uma marca com uma comunidade, baseada na música e na socialização. E o MailSpot, em termos gerais, não era mais uma discoteca ao ar livre. Um projeto de um mês, na Praia da Rocha. E o primeiro ano que fizemos aquilo, não percebemos nada do negócio, quer dizer, percebemos da lógica da comunicação das marcas, mas depois não percebíamos como é que isso podia conviver com a ocasião de consumo, que era a malta estar com os copos, não é? Logo uma variável que muda tudo, o gajo quando está com os copos, a relação de uma marca, de alguém que está com os copos, é uma coisa meio esquizofrénica, porque a capacidade que tu tens de reter mensagens, é completamente diferente. E nós normalmente, e é difícil perceber isso, não é? É difícil, quer dizer, não é difícil perceber, é difícil perceber isso, criar mecânicas, e nisso, por exemplo, o Silver é espetacular, é das melhores cabeças que eu conheço. Paul Silver. Temos um episódio com ele já agora. Certo. Eu vi, foi o episódio que eu vi. E depois, fora isso, fizemos uma série de asneiras. Só que asneiras essas que no segundo ano mudámos tudo, corrigimos tudo, já era outra coisa. E depois no segundo ano corrigiram, no terceiro ano se calhar tornaram-se ainda melhores, no quarto ano ainda melhores, e depois no quinto ano, quando foram fazer uma coisa nova, e queriam outra vez aplicar aquilo que já tinham aprendido ali e não querias arriscar numa coisa nova. Mas acho que ele está a dizer ainda outra coisa, que é, se eles fossem entendidos nesse negócio, não tinham feito aquilo sequer. Não tínhamos feito. Portanto, não tinham chegado ao resultado. Não tínhamos feito. Não é? Mas isso é muito interessante, porque de facto a maior parte das inovações e coisas novas que acontecem nos negócios vem dos tipos de fora. Os nabos que não percebem nada daquilo. Exatamente, os gajos que não são do negócio, não são daquela área, e de repente aparece um paraquedista com uma ideia completamente diferente. Não estão condicionados, estás a ver? É que a nossa experiência... Eu depois tive a sorte... Aliás, desculpa, a prova disso é que depois disso é uma data de praias por todo o lado que tu andas a fazer, através de aplicar a tua... Não, mas... Sim, mas é provocatória esta afirmação, mas percebes, não é? Tu aprendeste ali uma experiência, não é? Mas não sou eu, há um grupo de trabalho que faz isso, não é? Em todos os equipa tem uma experiência e depois quando vai fazer uma coisa nova tem uma tendência a aplicar a mesma experiência que já teve no passado. Mas se calhar é uma forma de minimizar isso. Deixa-me dizer-te, eu fiz 2 cursos, 2 pós-graduações na Católica e tive um professor que era o Luís Tavares, não sei se vocês já ouviram falar, é um professor de gestão estratégica na Católica, dos poucos. O Luís Tavares e o Francisco Velez Roxo foram 2 pessoas que me passaram muito conhecimento na lógica de, lá está, porque eram gestores,
Eram pessoas que tinham. E ele. Tinha o conhecimento do campo, né? do campo. E o Empírico. Luís Tavares dizia-me sempre uma coisa: desconfiem sempre das pessoas que fazem há muito tempo a mesma coisa. E isto é a maior das verdades. Olha, vou-te falar de outro projeto que é manifestamente conhecido e que na altura. Mas eu só gostava de introduzir aí um elemento antes de continuares com isso, que é o seguinte: é verdade, ou parece que é a verdade, que efetivamente as coisas, quando são inovadoras e diferentes, vêm de pessoas de fora. Mas repara, e tu fizeste uma coisa diferente, não é? Tu fizeste uma coisa diferente e depois foste aprender algumas componentes desse negócio, diremos assim, não é? Mas se tu tivesses contratado alguém para a tua equipa que percebesse muito desse negócio, se calhar tinhas andado mais depressa. Era a certo, força. Mas tinha feito mais do mesmo. Não sei, porque tu não eras da área, ias arriscar na mesma. Mas depois certo. ias ouvir o tipo e dizer, epá, mas olha, Possível. atenção. Não Mas é? eu falei com muitos tipos e o problema é que as indústrias depois têm vícios. E o vício na altura era, por exemplo, na lógica da promoção, o vício na altura é que grande parte do teu PNL ia para conteúdos. E conteúdos esses que isto já estava de tal forma fechado que era, ele dizia-me, eu vou-te pôr aí um gajo que te faz faturar 100 mil euros uma noite. E ele fazia o preço do DJ, não em função do que é, mas em função daquilo que ele já sabia que 50% da faturação tinha que ir para ele. E eu não aceitei isso. Porque achei que era possível criar conteúdos e o Paulo Silva aí fez 2 ou 3 e aliás foi a vida dele. Depois ele, das primeiras coisas que fez no Mel, não foi a primeira, mas das primeiras assim com dimensão. E depois a partir daí, curiosamente, começámos a encontrar noites e preencher noites que não tínhamos tanto custo de conteúdo. O KPI da indústria, o insight da indústria era, tu tens que carregar conteúdo todas as noites, big time. Ou seja, era, imagina, nós de cartaz, a primeira aposta que eu tive de alguém da indústria, eram 400 mil euros para 20 noites. Pá, não estás a falar de um Nós Alive, não é? Estás a falar de uma coisa relativamente, portanto, e eu não quis entrar nesse risco. Que eu falei com as pessoas da indústria, e as pessoas da indústria venderam-me isso. Pois. Pronto. Vou-te dar outro exemplo de uma coisa que provavelmente não tinha acontecido se eu tivesse muita experiência em fazer primeiro mega piquenique do continente. Parque da Bela Vista. Será que alguém da Sona vai ver isto? Parque da Bela Vista, 18 mil pessoas, o maior piquenique do mundo, 18 mil pessoas fazerem um piquenique ao mesmo tempo, certificado por 3 pessoas do Guinness, e depois 600 autocarros a vir do país todo, on top disto, a vir das lojas todas, que fez qualquer coisa com mais 20 mil pessoas. Portanto, tivemos 30 ou 18 mil pessoas, não tenho bem presente, 35 mil pessoas, acho eu. Tivemos 35 mil pessoas num dia com 40 graus no Parque da Bela Vista, que por 5 euros tinhas direito à viagem de autocarro, a um lanche com salgados e sanduíches, a 3 bebidas e a assistir ao concerto de Tony Carreira. Quer dizer o quê? Se eu tivesse muita experiência em gerir estas massas todas, provavelmente não teria feito. Pois. Ou seja, o que é que eu te quero dizer? Que os fenómenos mais inovadores normalmente são agarrados por pessoas que normalmente não têm tanta experiência a fazer as coisas. Porque não estão tão condicionadas pelo conhecimento. Porque o conhecimento é muito bom, mas não nos pode... Gera medo, não é? Gera muito medo e não nos pode tomar conta, não nos pode obrigar não nos pode condicionar temos abertura suficiente para dizermos, olha, não, mas podemos fazer... Porque normalmente a maior parte das pessoas, quando tu falas coisas novas, dizem, isso não vai dar. O Elon Musk não tinha nenhuma experiência de fazer carros. Nem em rockets, né? nem rockets, exatamente.
Mas isso também, eu acho que existe, é uma retórica perigosa, nós dizemos que basta agarrar em qualquer... Portanto, agora uma pessoa olha e diz assim, ok, eu sou bom a fazer determinadas coisas, eu tenho experiência a fazer uma determinada coisa, vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que também não é bem assim, porque muito do conhecimento que tu precisavas para fazer... Não estou a dizer... Eu não disse isso. Não, estou a dizer que é uma retórica perigosa quando dizemos isto, que as pessoas podem interpretar assim. Muito do conhecimento que tu tinhas já antes, quando foste fazer estes eventos e estas coisas diferentes, foi aplicado e ajudou-te a encontrar os caminhos que depois foste aprender. Ou seja, Mas se tu não soubesses coisas o básicas de conhecimento- marca, etc., não conseguirias ter chegado às lições que aprendeste. Ouve lá, o meu primeiro negócio, ou o meu primeiro emprego, tem uma relevância incrível na minha história. O teu e primeiro na negócio tua. foi os cachorros, não é? Foi. Mas o meu primeiro emprego, que era no salão automóvel, durante 10 dias, estar na entradas profissionais a receber as pessoas e credenciar as pessoas com 16 anos, teve uma relevância incrível para onde é que eu queria apontar. Por exemplo, porque é que eu entrei em vários negócios, mas onde eu me fixei mais foi no gathering people, nos eventos, porque foi aquilo que o meu pai me trouxe, que me ensinou, que me Sim, que esse mostrou. primeiro negócio era um negócio do teu pai, não é? Que tu começaste a trabalhar lá bem cedo, não é? E ainda hoje... Não, a história não é essa, não. Não? Não. O Não. pai era da Mercedes, não é? O meu pai era da Mercedes Mercedes. e levava-me sempre, como estava há muito pouco tempo comigo, levava-me sempre para o meu pai era diretor de marketing e relações públicas da Mercedes durante anos e anos. E levava-me sempre para os eventos e eu, muito a miúdo, convivia com aquilo e comecei a sentir. E os mais pequenos pormenores, desde estar na sala, no armazém, encher balões, que era para dar nos stands, não? Todas essas coisas que me aconteceram na vida tiveram um impacto e trouxeram-me conhecimento. Todas. Portanto, é muito sei lá, o que é que foi mais relevante? Não sei, mas é um conjunto de experiências. Nós, no fundo, somos... E, portanto, pelo facto de eu ter tido esta história de muitas interações com várias indústrias, deu-me uma coisa que é muita flexibilidade. Muita flexibilidade de me adaptar. Mas também porquê? Pela ansiedade. Porque eu acho sempre que o meu negócio vai acabar. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I flow so pure. Everybody know I'm pure. Alexandre, Queres mesmo falar dos eventos online? então não param de me Pá, cair eu no acho que colo. os eventos online fazem sentido. Online. Aqui o objetivo do Bitoque é literalmente virado para público português, né? É para Certo. experiências em Portugal. Certo, mas aí faz sentido que Mas lá está, é um aqui. nicho, é um nicho. Mas se nós agora estivéssemos a gravar aqui um podcast em inglês, né? De repente eu estava a competir com todo o mundo. Tu quiseres. Existe um grande problema de autenticidade no sentido que as pessoas às vezes estão sempre a tentar vender alguma coisa que não é realmente o que elas são, não é? E nós praticamente vivemos através desse bullshit. A tua vida e a tua saúde, certo? Mas eu também não tenho vida, não tenho saúde, se não puder trabalhar. Portanto, eu estou a dizer, epá, então bora tentar encontrar um equilíbrio. Prática. Turismo, Não há futuro sem cultura. como não é? o turismo, Não há futuro sem cultura. Nem identidade, ou seja, Não há como é identidade que é possível de povo. construir uma identidade de povo, nacional, território, não, etc. não é possível. Sem cultura. Não é possível só se de repente não tivermos conteúdos. Não Como é que temos tu, nada. há bocado estavas a dizer que é muito importante apostarmos na autenticidade. Claro, Eu certo. Estou 100% Os de valores, acordo. os nossos valores. Como é que nós conseguimos construir a autenticidade se não tivermos cultura?